Caríssimos irmãos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito da nossa grande santa doutora Teresa de Jesus, Teresa de Ávila. No último encontro, falamos um pouco sobre a conversão de Santa Teresa e aquela mudança que Santa Teresa teve para dar esse passo decisivo na vida espiritual, que é uma busca de maior intimidade com Deus por meio da oração. Reconhecer que existe dentro de nós um fundo mal, que lá está contida as nossas fragilidades, a nossa miséria, a nossa pequenez. Mas enxergando tudo isso através da luz da graça de Deus na oração. Não se trata de ver a nossa miséria de maneira meramente negativa, mas é de ver a verdade, andar na verdade. Santa Teresa diz lá nas Sextas Moradas do Castelo Interior que a humildade é andar na verdade. Ser humilde é não ter medo da verdade, mesmo que esta verdade entre em contato com a nossa história e seja assim aterrissante, de tal modo que ela destrua toda aquela imagem que nós temos de nós mesmos. Não ter medo. Para continuar tudo isto, esse grande caminho, hoje nós vamos falar um pouco sobre os perigos da vida espiritual, né, que são basicamente dois, que atrapalham muito esta entrada no castelo. Nós temos de um lado, como diz Santa Teresa, a vaidade, que nós começamos a falar no último encontro, quando as 1000 vaidades tomam conta do nosso ser, quando vamos iniciar a nossa oração e somos tomados pelas vaidades, com a preocupação da nossa imagem, com a ostentação, com os aplausos, com os elogios, com o reconhecimento das pessoas sobre a nossa história, que fazem com que todos nós nos enganemos facilmente. Nós temos uma capacidade tremenda de nos enganarmos, de achar que nós somos especiais, de acreditar muitas vezes que nós somos melhores. E com isso, nós vamos caindo numa ilusão, numa falsa visão de ótica da realidade. Então, Santa Teresa, ela sendo uma grande mulher, ela confessa que ela sofria dentro destas vaidades que ela tinha, que causavam de certo modo um apego à sua própria imagem. De um lado nós temos a vaidade, que é um atrapalho à nossa vida espiritual, mas esta nossa autoimagem, esta valorização excessiva da nossa imagem, é também acompanhada com um certo apego, seja o apego que nós temos à nossa imagem, seja o apego que nós temos às pessoas e às coisas, os bens materiais. Então, tudo isso daqui, gente, nos impede de dar aquele salto de qualidade e de não compactuar com aqueles dois extremos, Deus e o mundo. Por quê? Porque o mundo alimenta a vaidade. O mundo alimenta os nossos apegos. Então, Santa Teresa confessa que ela, no Carmelo, quando ela estava já no Carmelo, ela era apegada a uma pessoa que sempre visitava ela no Carmelo nas grades, né? O Carmelo lá tem as grades, então ela sempre tinha um apego por uma pessoa. E conforme ela foi percebendo a sua vida de oração, ela foi notando a necessidade de se desapegar desta pessoa. Então, ela diz isso aqui no livro da vida, no capítulo 7, número 7, parágrafo 7. Então, livro da vida, capítulo 7, parágrafo 7. Abre aspas. Muito me prejudicou pensar
que não fosse possível ver alguma coisa a não ser com os olhos do corpo. O demônio ajudou-me nessa falsa persuasão, fazendo-me supor que era impossível. Seria imaginação, artifício diabólico e outras coisas semelhantes. No fundo, guardei a impressão de que era obra de Deus e não fantasia. Como aquela lembrança não me agradava, tratei de me dissuadir. Não ousei contar o sucedido a pessoa alguma. Instavam muito comigo, assegurando-me que receber tal visita não me prejudicava e não seria perder a boa fama, senão aumentá-la. E assim voltei à mesma conversação. Depois disso, observem agora o que diz Santa Teresa. Em outras ocasiões e com outras pessoas, passei vários anos nessa recreação pestilencial. Por estar nela metida, não me parecia tão má quanto era na realidade. Então Santa Teresa, lá no Carmelo, nas grades, quando ela ia receber, as pessoas, ela se via entretida com as pessoas, conversando e perdendo longas e longas horas numa recreação que ela chama de quase inútil. Nenhuma amizade causava-me tanta dissipação como a dessa pessoa, porque eu lhe tinha muito afeto. Então, ela tinha conversações sim, mas havia uma pessoa com quem ela tinha maior afeto, que ela nutria maior afeto. E isso causava dentro do coração dela muita dissipação. Estando uma vez entretida em sua companhia, dessa pessoa, que causava muitos prejuízos, vimos, e outros ali presentes observavam também, vir em nossa direção uma espécie de sapo grande, andando muito mais depressa do que essas criaturas costumam fazer. Não posso explicar como, em pleno dia, semelhante animal pudesse estar naquele lugar, pois nunca se viu aquilo. A impressão que me causou não foi sem mistério e jamais saiu da minha memória. Ó grandeza de Deus! Com quanta solicitude e piedade estáveis me avisando por todos os modos, e quão pouco aproveitou. Aí Santa Teresa vai dizer que essa amizade trouxe muitos prejuízos para sua alma, porque, embora ela sendo religiosa, ela tinha um apego mundano. Veja, ela está dentro do Carmelo, está atrás das grades, vive uma vida austera, busca uma vida santa, piedosa. No entanto, ela percebe que ela tem um apego mundano, um apego diferente em relação às pessoas. E aqui Santa Teresa não está descrevendo nada de promíscuo, gente. É aquele afeto, aquele apego desordenado, que é próprio da nossa natureza humana, frágil. E aí Santa Teresa diz: embora sendo religiosa, eu me comportava como mundana. Então, de fato, veja como Santa Teresa descreve, ainda mostrando esse processo de conversão, mas agora fazendo notar esse apego, o quanto estas vaidades, o quanto os apegos nos atrapalham espiritualmente. Ela, então, reconhece dentro de si que precisava renunciar àquela amizade, porque aquela amizade não era uma amizade espiritual, uma amizade sadia, mas era um apego. Ela se entretinha em longas conversas, mas por apego mundano. Então é quando esse sapo aparece lá no locutório, e Santa Teresa reconhece que é preciso romper, é preciso deixar, é preciso dar uma nova direção, um novo caminho. Eu preciso viver uma vida mais íntima com Deus. Então, a oração fazia com que Santa Teresa fosse percebendo os seus apegos, as suas vaidades, e como ela se sentia ligada ainda com as coisas do mundo. E embora ela estivesse dentro do Carmelo, e um dia tivesse tomado a decisão de romper com o mundo, para viver uma vida entregue para Deus,
o coração dela estava dividido entre Deus e o mundo. Embora estivesse atrás das grades no Carmelo, ela ficava com saudades do mundo lá fora. Semelhante experiência o povo de Israel teve na sua história. Lembram? Quando Moisés liberta o povo lá da escravidão, no Egito, do faraó, passam pelo mar, entram no deserto, rumo à terra prometida. Durante o itinerário que o povo fez no deserto, ao longo dos 40 anos, o povo fazia o quê? O povo murmurava contra Deus e Moisés, reclamando de tudo aquilo que eles passavam pelo caminho, das dificuldades enfrentadas, das lutas, das batalhas. No longo deserto, muitas murmurações. E São Francisco de Sales, naquela chamada obra Filoteia, ele faz um comentário sobre essa experiência do povo de Israel, muito interessante, que ele diz: embora o povo de Israel tivesse saído do Egito e estivesse no deserto, o seu coração ainda estava lá no Egito. Mais ou menos a experiência de Santa Teresa. Embora ela tivesse rompido, deixado o mundo, entrado para o Carmelo, estando atrás das grades, e todo mundo olhando e dizendo: nossa, que monja, uma grande mulher santa, rompeu com o mundo, abandonou o mundo para seguir a Deus. O coração dela estava preso ainda ao mundo. Essa experiência que todos nós vivemos, irmãos, e isso diz respeito a nossos sacerdotes, a você casado, a vocês que têm família. Embora a gente esteja no caminho de Deus, ainda nós temos os nossos apegos mundanos, as nossas veleidades, a nossa imagem. Tudo isso nos prende muito aqui nesse mundo, nos faz escravos. Santa Teresa percebe isso, essa escravidão. Nós queremos viver uma verdadeira liberdade em Cristo, no entanto, nós estamos presos, estamos apegados a toda esta corja de coisas que não nos possibilita darmos passos na vida espiritual. E quando Santa Teresa tenta conciliar essas duas coisas, ela percebe que é impossível. Não dá para a gente conciliar Deus e o mundo. Isso não é coisa santa. Então nós precisamos lutar contra a mundanidade, né? Nós olhamos para o século 21 e às vezes a gente diz: por que falta santos? É porque as pessoas ainda no século 21 querem conciliar Deus e o mundo. Não é possível a conciliação dessas coisas. São duas coisas incompatíveis. Ser santo e ser mundano. Não dá para conciliar essas duas coisas. Nós não conseguiremos conciliar essas duas coisas. É impossível. Então, a luta contra este apego é, de fato, um grande desafio na nossa vida espiritual. O apego que nós temos às pessoas. Veja, você pode olhar para a sua vida. Você tem amizades profundas ou você tem amizades apegadas? Pessoas que te fazem de refém, onde você não consegue ter verdadeira liberdade, porque uma amizade não pode causar apegos, escravidão. A amizade precisa levar-nos à liberdade. Então, o que Santa Teresa nos oferece neste grande itinerário? Romper com todas essas amizades mundanas, amizades essas que não nos conduzem para Deus. E o que ela sugere? Ter amizades espirituais, isto é, pessoas que nos levam para Deus. Ela diz aqui no capítulo 7, número 20: grande felicidade é para uma alma achar-se entrega no meio de tantos perigos. Quanto a mim, se tivesse com quem me abrir, ter-me-ia valido para não recair nas mesmas faltas. Ao passo, por vergonha, já que a reverência a Deus não me bastava. Por este motivo, aos que têm oração, especialmente aqueles que estão começando, eu aconselho, olha o conselho de Santa Teresa: procure amizades e relacionamentos com outras pessoas que se ocupem das mesmas coisas que você se ocupa. Ter amigos espirituais. Procurar pessoas que busquem as mesmas coisas que você busca. É coisa muito importante isso, diz Santa Teresa, ainda que seja somente para auxiliar mutuamente na oração, ainda que esse amigo
seja só um amigo de oração. Não seja para ter longas conversas, mas que seja para te auxiliar nas suas orações, quanto mais havendo muitas outras vantagens. Nas conversações e afeições humanas, mesmo sendo muito boas, é costume buscar amigos com quem esparecer e ter o ensejo e o gosto de contar os prazeres vãos. Não sei por que não se há de facilitar a alma, que começa deveras a amar e servir a Deus, entreter-se com pessoas que têm oração, e confiar a essas pessoas suas alegrias e tristezas, pois elas também as sentem. Com efeito, quem realmente quer travar amizade com o Senhor, não tenha medo de vanglória. Se algum primeiro movimento o acometer, saia-se com mérito. Creio que, indo com este fim, aproveitará para si e para os que ouvirem. Sairá mais experiente sem saber como, ensinará a seus amigos. Então, Santa Teresa começa a mostrar um movimento espiritual importante para esse caminho de santidade. Ter amizades espirituais, né? Ter amigos espirituais que me ajudem e me instruam, que estejam comigo para ter vida verdadeira de oração, né? Nós precisamos compreender, meus irmãos, que é preciso dar esse passo fundamental, que essas amizades vão nos ajudar a ter verdadeira vida espiritual. Por quê? Porque, infelizmente, uma das coisas que mais atrapalham as pessoas de progredir espiritualmente é que elas querem tentar ter uma vida séria com Deus, mas não querem romper com determinadas amizades, não querem romper com determinados grupos de pessoas, não querem sair de determinados grupos de WhatsApp, não querem deixar determinadas coisas. Vai ser impossível. Não tente conciliar. Mas eu quero amar Jesus e quero tentar ficar próximo dessas pessoas para levá-las para Jesus. Você não vai conseguir conciliar essas coisas. Se os santos dizem que isso é impossível, não tente inventar a roda. Pode ser que no momento oportuno essa pessoa queira se voltar para Deus, então você vai ajudá-la espiritualmente, mas não vai ser uma pessoa com quem você vai poder rezar, né? Então, o que eu quero ajudar e frisar é que os apegos precisam ser rompidos. Nós precisamos romper toda espécie de apego e, em contrapartida, buscar verdadeiras amizades, companhias de pessoas em quem você confie. Vamos nos ajudar mutuamente, né? Tente fazer o quê? Criar pequenos grupos para rezar, para que diante das quedas a gente possa perceber que a gente não está sozinho, que a gente tem amigos que estão ali estendendo as suas mãos para nos ajudar a levantar, para nos ajudar a recomeçar. Para cada queda que você tem, se você tiver um amigo que está ali à disposição para te ajudar a levantar e a permanecer fiel a Cristo, isso é valioso, isso é fundamental, isso é importante, né? Aprender a tirar até mesmo das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas misérias, uma oportunidade para a gente crescer num progresso espiritual. É isso que nós queremos pedir e confiar na intercessão desta grande santa doutora, Santa Teresa, para que ela nos ajude a vencer esses malefícios, esses apegos que vão atrapalhando o nosso progresso, atrapalhando o nosso crescimento espiritual e o crescimento do nosso organismo na vida da graça, do nosso organismo espiritual. Então, meus irmãos, deixe encontro, olhe para a sua vida, veja as suas amizades, veja os apegos que você possui, veja as glórias que você tem dado a si mesmo, ou seja, a vanglória, e tente começar a romper com isto. Busque amizades espirituais que te ajudem no caminho do crescimento da vida espiritual. Amizades que ajudem a construir um grande edifício para que você possa amar a Deus, fugir do pecado, romper com as ocasiões próximas do pecado e amar cada vez mais a nosso Senhor. É claro que nesse grande caminho nós enfrentamos muitas dificuldades e temos muitos desafios, mas com o auxílio
de Santa Teresa, de outros grandes santos, carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos avançar no grande caminho da vida espiritual. Que Deus abençoe você, divulgue os nossos vídeos, encaminhe para pessoas, para que o Evangelho, a luz da verdade, a busca da santidade, chegue a tantas pessoas. Deus abençoe você.